Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Caixa Fazenda. Das águas calmas da Baía de Chesapeake, repletas de caranguejos azuis, aos enormes caranguejos da neve que habitam a 400 metros de profundidade no Mar de Bering, hoje faremos uma jornada pelos Estados Unidos para explorar como bilhões de caranguejos são capturados, processados e exportados. Nossa primeira parada são as costas da Califórnia, Oregon e Washington, repletas de caranguejos Dungeness, a espécie comercialmente mais valiosa do noroeste do Pacífico. Em 2022 foram capturados 16,6 mil toneladas de caranguejos Dungeness, gerando uma receita de 181 milhões de dólares. Uma fêmea pode carregar até 2,5 milhões de ovos ao longo de 2 anos. Os caranguejos crescem mudando de carapaça, começando como criaturas minúsculas visíveis apenas ao microscópio e atingindo o tamanho adulto em cerca de 2 a 3 anos. No entanto, os caranguejos Dungeness podem viver de 8 a 13 anos, embora a maioria seja capturada ou se torne presa de predadores naturais por volta dos 4 anos de idade. Por essa razão, as agências de pesca monitoram suas populações de perto para garantir a sustentabilidade. A temporada de pesca do caranguejo Dungeness geralmente vai de 4 de novembro a 30 de julho, mas tem sido adiada por 6 anos consecutivos para proteger as baleias jubarte migratórias que viajam da Califórnia para seus locais de reprodução no México e na América Central durante o outono. A pesca de caranguejos tradicionalmente é um trabalho árduo, mas equipamentos modernos como guinchos e GPS tornaram a atividade muito mais fácil. O dia de uma tripulação começa cedo. Eles preparam o barco, os iscadores, geralmente restos de peixe ou camarão, e partem para verificar as armadilhas colocadas no dia anterior. Um único barco pode manusear de 175 a 500 armadilhas por dia, tornando cada minuto valioso. Ao chegar às boias, que marcam as armadilhas, o capitão usa um guincho para puxar as gaiolas, passando-as para o sacudidor, que separa os caranguejos e substitui a isca. Apenas os machos com carapaça maior que 15,9 centímetros podem ser mantidos. As fêmeas e os caranguejos menores devem ser devolvidos ao mar. O limpador de armadilhas limpará as armadilhas vazias para evitar a formação de algas e depois as entregará de volta ao agitador para configurar as armadilhas para a próxima captura. Este processo é repetido até que todas as armadilhas estejam concluídas. A China é o maior importador de caranguejos Dungeness americanos. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em 2018, os EVA exportaram 2,8 milhões de libras de caranguejos Dungeness para a China, avaliados em quase 20 milhões de dólares. Quando retornam à costa, os peixes transportarão os caranguejos vivos para as instalações de processamento. Eles são cuidadosamente organizados em bandejas, cozidos e congelados rapidamente para preservar a frescura da carne. Alguns caranguejos cozidos serão cuidadosamente retirados da casca e enlatados. Finalmente, eles são embalados e enviados ao redor do mundo. Nem todos os caranguejos são igualmente apreciados, no entanto. Por exemplo, os caranguejos Dungeness de casca mole frequentemente recebem críticas por serem insípidos, descritos como tendo sabor de gelatina sem gosto. Mas a história é bem diferente para os caranguejos azuis de casca mole, que são uma iguaria culinária desde o século XIX. O que você acha desse tema? Deixe um comentário para a Caixa Fazenda saber. O caranguejo azul é originário do Oceano Atlântico e do Golfo do México, mas a Baía de Chesapeake, em Maryland, lar de uma estimativa de 37,75 milhões de caranguejos azuis em 2023, é o maior centro nos Estados Unidos, graças à sua salinidade e temperatura de água ideais. Quase metade do fornecimento comercial de caranguejo azul nos EZOA vem dessa região. Desde 1976, a temporada do caranguejo azul vai de 1º de abril até o final do ano. Dependendo da licença, cada embarcação pode lançar entre 300 e 900 armadilhas, além de usar linhas de pesca para capturar os caranguejos.
Somente os caranguejos que atendem ao padrão de tamanho, pelo menos 5 polegadas de comprimento, são retidos, enquanto os menores são devolvidos ao mar. Os caranguejos azuis são classificados por qualidade. Os machos de grau 1 podem ser vendidos por até 4,75 por libra. Os de grau 2 por 2,75, enquanto o grau mais baixo alcança cerca de 0,90 por libra. Ao contrário dos caranguejos Dungeness, os caranguejos azuis de casca mole são considerados uma iguaria e frequentemente vendidos pelo dobro do preço. O preço dos caranguejos azuis de casca dura é extremamente alto, tornando-os muito procurados. Muitos pescadores têm investido em sistemas de tanques domésticos para cuidar dos caranguejos durante a fase de muda. Esse processo leva apenas de 2 a 3 horas, e dentro de 2 horas após a troca da casca, a nova começa a endurecer. Durante esse período, os caranguejos ficam extremamente vulneráveis, e apenas pescadores experientes sabem o momento exato para embalá-los com segurança. Após serem descarregados nos portos, os caranguejos são transportados diretamente para instalações de processamento. Lá, os caranguejos azuis são frequentemente cozidos no vapor ou fervidos inteiros. Em seguida, são levados à área de extração de carne, onde trabalhadores qualificados separam cuidadosamente a carne branca do corpo e das pernas. Essa tarefa exige precisão e rapidez para garantir que a carne do caranguejo permaneça intacta. A carne extraída pode ser vendida diretamente ou processada em outros produtos. A carne de caranguejo pode ser vendida diretamente ou processada em vários produtos. As latas de caranguejo serão cobertas com uma camada de gelo para prolongar sua vida útil durante o transporte para restaurantes e cozinhas em todo o país. Já os caranguejos da neve podem viver até 20 anos nas águas geladas do Alasca, a uma temperatura de 4 graus Celsius. No entanto, a onda de calor recorde de 2018 elevou a temperatura do mar em 3 graus Celsius, desencadeando uma cadeia de eventos que levou quase 11 bilhões de caranguejos da neve à fome. Normalmente, a temporada de pesca do caranguejo da neve vai de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Porém, o severo declínio populacional levou os IVAL a proibir a pesca de caranguejos da neve por 2 temporadas consecutivas, permitindo a recuperação da população, com projeções até 2029. A pesca de caranguejos da neve não é apenas difícil, mas também está entre os trabalhos mais perigosos no Zezelza. Apesar disso, gera uma receita significativa, pelo menos os 150 milhões anuais de 2012 a 2021. Como as fêmeas podem carregar até 100 mil ovos por vez, as regulamentações para a pesca de caranguejos da neve são ainda mais rigorosas. Em 2020, cada embarcação tinha permissão para capturar um máximo de 45 milhões de caranguejos da neve, com cotas ajustadas anualmente com base na população. Se você achou este vídeo repleto de informações úteis e fascinantes, deixe um comentário abaixo. Armadilhas gigantes para caranguejos, escadas com arenque, cavala ou lula, são lançadas ao mar no início da manhã. Depois de passar um dia no fundo gelado do oceano, os pescadores puxam as armadilhas de volta para seus barcos. Somente os machos com carapaça de pelo menos 9,6 cm de largura, demorando 7 anos para atingir esse tamanho, podem ser mantidos. Para garantir que as fêmeas e os caranguejos pequenos sejam devolvidos ao oceano, as redes das armadilhas devem ter um tamanho de malha mínimo de 3,5 cm. Após a triagem, os caranguejos são mantidos em tanques com água salgada fria para permanecerem frescos por mais tempo. Caso contrário, eles devem ser congelados em até 1 hora para evitar a deterioração. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, cerca de 80 milhões de libras, 36 milhões de quilograms, de caranguejo da neve são capturadas anualmente. O recorde de captura foi alcançado em 1991, com um número impressionante de 25,7 milhões de libras, 147,7 milhões de quilograms. Dentro de 72 horas após a captura, os pescadores devem relatar com precisão a quantidade colhida online para a agência reguladora.
Os caranguejos são então rapidamente transportados para a ilha de St. Paul, no Alasca, que abriga a maior planta de processamento de caranguejos do mundo. Durante a alta temporada, essa instalação pode processar entre 50 mil e 500 mil libras de caranguejo por dia. Os caranguejos vivos são colocados em esteiras transportadoras e abatidos automaticamente. As máquinas conseguem processar 40 caranguejos por minuto. Em seguida, os caranguejos são desmembrados, mantendo apenas as pernas e as partes comestíveis. Essas partes são classificadas por tamanho e embaladas em recipientes de cerca de 20 kg cada. Cada recipiente é cozido por 18 minutos a 99 graus Celsius. Depois resfriado e imerso em água salgada com 92% de salinidade a uma temperatura de 0 a 2 graus. Por fim, os caranguejos são enxaguados com água doce para preservar seu sabor natural e umidade por até 2 anos. Eles são embalados e prontos para serem entregues a restaurantes e cozinhas de todo o país. Se gostou deste vídeo, comente com o número 2. Os segredos do caranguejo da neve e das ostras americanas. Uma jornada mágica do oceano à mesa. Na área de processamento, 20 kg de caranguejo da neve são embalados em sacos e caixas, empilhados e colocados em congeladores gigantes. Todos os dias podem ser finalizadas entre 6.000 e 8.000 caixas. Para lidar com essa enorme carga de trabalho, uma equipe de 320 pessoas trabalha incansavelmente. A água salgada fria é o segredo para o sabor doce e distintivo do caranguejo da neve, tornando-o muito procurado em todo o mundo. China, Japão e Vietnã são os 3 maiores mercados importadores, com cada país encomendando aproximadamente 1,5 milhão de quilogramos anualmente. Querido amigo, o inverno chegou. Este é o momento perfeito para compor sua mesa com ostras deliciosas e suculentas. As ostras têm sido parte integrante de nossas refeições há séculos, mas você já se perguntou sobre a jornada delas? Vamos explorar como os pescadores americanos produzem milhões de quilos de ostras todos os anos. Em 2023, os Estados Unidos devem produzir 20,5 milhões de quilos de ostras, avaliados em aproximadamente 221 milhões. Existem 3 métodos principais de produção de ostras: natural, controlada e cultivada. Ostras naturais. Estas crescem e se reproduzem sem intervenção humana e são frequentemente coletadas por qualquer pessoa com a licença apropriada. Ostras controladas. Os pescadores supervisionam o crescimento dessas ostras, frequentemente limpando-as para evitar superlotação. Ostras cultivadas. Ostras jovens são transferidas para áreas de cultivo artificial para crescer. Em muitos lugares, elas são criadas em tanques ou suspensas em cordas, um método que está gradualmente se tornando mais popular nos Seychelles. Em muitos lugares ao redor do mundo, ostras são cultivadas em cordas ou em tanques, um método atualmente implementado em algumas regiões dos Estados Unidos. Na América do Norte, os esforços para o cultivo de ostras começaram há um século para restaurar leitos de ostras superexplorados e melhorar os rendimentos. As ostras desovam no verão, quando a água aquece, marcando o início do ciclo de cultivo, durante o qual os pescadores coletam minúsculas larvas. Eles fornecem superfícies para que as ostras jovens se fixem e cresçam. Especificamente, essas ostras são compradas de criadouros na Fisher Island e cuidadosamente gerenciadas em ambientes de viveiros. A fase de viveiro é uma etapa intermediária em que as ostras crescem de 1,27 cm, 0,5 polegada, para quase 2,54 cm, 1 polegada. Nesse ponto, elas são transferidas para fazendas em águas abertas, onde crescem até atingir o tamanho comercial, chegando a aproximadamente 3,81, 1,5 polegada. Os pescadores as colocam em sacos para engorda no inverno, já que esses animais não precisam ser alimentados. De fato, ostras podem crescer com intervenção humana mínima. Após a fase larval, elas não precisam ser alimentadas, pois filtram o alimento diretamente da coluna d'água. Nos últimos anos, gaiolas de fundo se tornaram uma solução popular no cultivo de ostras. As ostras são colocadas em fragmentos de conchas trituradas nos viveiros antes de serem transferidas para gaiolas.
As gaiolas são então submersas em água em locais arrendados nos estuários para cultivo. Gaiolas verticais de vários níveis permitem que os agricultores cultivem mais ostras. Além disso, o cultivo de ostras agrega valor às planícies de maré e fornece habitats para peixes jovens e invertebrados. Fazendas de ostras transformam áreas de maré planas e sem atrativos em ecossistemas mais complexos, atraindo espécies de importância ecológica e comercial em busca de alimento e abrigo. No Alasca, ostras prosperam em águas frias e ricas em plâncton, tornando ostras de alta qualidade disponíveis o ano todo. Águas frias também minimizam a contaminação bacteriana, prolongam a vida útil e garantem a segurança para consumo cru. No entanto, como não conseguem se reproduzir naturalmente ou em ambiente selvagem, todas as ostras cultivadas no Alasca são importadas como sementes de criadouros na costa do Pacífico. Essas gaiolas contêm mais de 30 milhões de pequenas ostras, que requerem cuidados constantes para evitar a perda total da safra. As condições ideais para o crescimento de ostras variam entre 15 graus e 26 graus, 60 graus e 80 graus. Antes da desova, os agricultores regulam as temperaturas da água nos tanques para preparar um ambiente ideal. Quando as ostras desovam, liberam ovos e espermatozoides diretamente na água. Uma vez colocadas em tanques, as ostras se desenvolvem em larvas. Aproximadamente 1 bilhão de ostras são produzidas anualmente nesses tanques. Após transferir ostras jovens para redes, os pescadores as ancoram no mar ou em praias. Lá, as ostras se alimentam filtrando o plâncton natural da água. Durante esse período, os agricultores monitoram de perto o clima, pois chuvas intensas podem reduzir a salinidade da água e afetar a saúde das ostras. Dependendo do tipo de gaiola, os pescadores alocam o número adequado de ostras. Agricultores experientes frequentemente redistribuem as ostras dentro das gaiolas à medida que atingem tamanho médio, reduzindo a densidade para melhorar a qualidade antes de chegarem ao mercado. Ao remover ostras de gaiolas densamente povoadas, que podem conter cerca de 85 a 90 ostras por gaiola, os agricultores as distribuem igualmente em 3 gaiolas diferentes. As ostras são então devolvidas a gaiolas com mais espaço para se movimentar e crescer. À medida que noites frias cobrem o rio tranquilo, os pescadores trabalham para limpar a areia em torno das conchas das ostras antes de devolvê-las ao mar. Eles acreditam que manter as conchas limpas facilita o fluxo de água para dentro delas. As ostras levam cerca de 18 a 36 meses para alcançar o tamanho comercial. Após 6 meses, as gaiolas são retiradas da água e as ostras são levadas para instalações de processamento, onde máquinas as classificam por tamanho. As que atendem aos padrões são exportadas para o mercado, enquanto as menores são devolvidas ao mar. Locais ideais para fazendas de ostras requerem um bom fluxo de maré para transportar alimentos de forma eficiente e eliminar resíduos. Claro, fazendas de ostras precisam estar próximas aos mercados de distribuição de frutos do mar. Barcos navegam entre águas geladas para alcançar áreas de cultivo de ostras. Eles retiram as ostras em temperaturas de -14 graus. O processo de colheita é árduo, mas cheio de orgulho, pois mantém o fornecimento durante o inverno. Os agricultores levam rapidamente as ostras ao mercado para que os consumidores possam saborear um pouco da essência do Maine em cada mordida. Da mesma forma, na Baía de Arashan, o cultivo de ostras é parte do cotidiano. Os agricultores podem guiá-lo até seus leitos de ostras para virar sacos de ostras na água ou colhê-las. Parece simples, não é? Mas na realidade, este trabalho é bastante desafiador. Agricultores passam horas submersos girando manualmente gaiolas de ostras. Alguns adotaram tecnologias para tornar essa tarefa mais eficiente, permitindo que colham ostras com mais facilidade, apenas permanecendo nos barcos e abrindo gaiolas.
Após décadas de processamento, consumir ostras frescas em suas conchas tornou-se cada vez mais popular. Como vinho, as ostras são conhecidas por suas características de terroir. Então, se você mora na Nova Inglaterra e ama ostras, você está com sorte. Ostras da Nova Inglaterra, cultivadas em águas frias e ricas em nutrientes, oferecem um sabor umami agradável e verdadeiramente distinto. Agora, vamos embarcar em uma jornada para capturar ostras selvagens. Por volta das 5h30 da manhã, antes do amanhecer, um pescador sai, guiado por GPS, para localizar leitos de colheita. Como um aquecimento suave antes do nascer do sol, ele coleta o primeiro lote de ostras. O trabalho continua até cerca do meio-dia, quando ele conduz o barco de volta para vender sua captura. Curiosamente, ostras são imóveis. Elas se deslocam com a correnteza, fixam-se em rochas e permanecem ali por toda a vida. Quando tudo dá certo, ostras apresentam um sabor rico, refletindo a salinidade fresca de seu ambiente intocado. Além de serem deliciosas e nutritivas, ostras desempenham um papel vital na manutenção de ecossistemas saudáveis. Elas filtram alimentos, removendo partículas e poluentes, como excesso de nitrogênio, de seus habitats. Além disso, ao se ancorarem em superfícies duras, ostras ajudam a regenerar recifes. Quando o sol se põe, o pescador navega lentamente pela Baía de San Antônio antes de colher. Ele começa a puxar armadilhas, cortar pequenos aglomerados de ostras com um machado e classificá-las no barco. Eles ganham a maior parte de sua renda anual colhendo recifes de ostras em abril. A temporada de ostras termina com atividade intensa. É a última semana de colheita e eles precisam trabalhar rapidamente para coletar o máximo de ostras possível. Em 2023, o Estado permitiu que cada barco de ostras carregasse cerca de 50 sacos ou caixas por dia para proteger os mercados e os recursos. Diferentemente do cultivo, a colheita de ostras selvagens depende da sorte. Ostras selvagens não têm a aparência e o tamanho uniformes das ostras cultivadas, mas compensam com sabores únicos desenvolvidos em habitats naturais. Além disso, pescadores evitam os altos custos de criar animais. Uma vez colhidas, é uma corrida contra o tempo para entregar ostras com segurança aos consumidores. Ostras de qualidade são limpas, etiquetadas com informações do pedido, colocadas no gelo e refrigeradas por cerca de 2 horas para atender às diretrizes da FDA. Caminhões as transportam para lojas e distribuidores em todo o Zezua. Finalmente, elas aparecem nas mesas de jantar como esta, custando apenas 40 centavos por unidade para você aproveitar. O que você acha do processo de cultivo e colheita de frutos do mar aqui? Deixe um comentário para compartilhar sua opinião conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Caixa Fazenda para não perder nenhum dos nossos emocionantes vídeos futuros. Até logo e nos vemos no próximo.